Muito bem, começou a gravação. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Andréa Carvalho, professora do Departamento de Ciência da Informação, professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento. Estou coordenando a atividade de trabalho de conclusão de curso no curso de graduação em Biblioteconomia e idealizei esse evento, né, Diálogos Acadêmicos, que já está na sua segunda edição, justamente para unir alunos da graduação e da pós-graduação para refletirem, né, sobre os desafios e também sobre as estratégias, né, que são necessárias para elaborar o trabalho de conclusão de curso, que a gente sabe que é um momento que gera angústias, desafios, dificuldades, gera também retenção e até evasão, né? E pensamos nisso e também em que fosse um evento que incluísse também alunos da pós-graduação que vivenciam também esses desafios na elaboração de suas dissertações e de suas teses, né? Então, o evento tem esse objetivo e já tivemos um primeiro encontro que foi realizado na quarta-feira passada, em que discutimos saúde mental, não é? Que é uma questão também fundamental para todos que estamos na academia e para todos que estão nesse momento, né, que é mais tenso e muitas vezes solitários, né, da elaboração do TCC, da dissertação e da tese. Nesse segundo encontro, vamos então discutir gestão do tempo e métodos de estudo. E para tratar desse tema, nós temos aqui duas apresentações, né? Uma da equipe Programa de Hábitos de Estudos, né, que vai ser apresentada pela Isabel Pinheiro e pelo Hélio Costa, e depois uma outra apresentação da Thelma Silva, que é do NADIS, CCSA, que falará também, compartilhará a sua experiência nessa temática. Então, para começar a apresentação, eu vou fazer, então, a apresentação da Isabel e do Hélio, né? A Isabel, tanto Isabel quanto o Hélio, né? Eles são bolsistas de apoio técnico do programa Hábitos de Estudos, né, da DASE. A Isabel, ela é técnica em informática pelo IFRN, é gerente de gestão de pessoas, foi, né, gerente de gestão de pessoas da Apta Consultoria, ou né, da Apta Consultoria, né, empresa júnior de psicologia organizacional e do trabalho da UFRN, é estudante de graduação de psicologia, e é também coordenadora do Núcleo de Ações Coletivas do PHE do Campus Natal. Já o Hélio Luiz de Souza Costa, ele tem como titulação técnico em logística pelo Instituto Federal do Ceará, ele é bacharel em administração pela UFERSA, está, no momento, cursando a graduação em psicologia na UFRN e é coordenador do Núcleo de Ações Coletivas do PHE do campus Facisa. Então, dou muito boas-vindas, né, a Isabel e a Hélio, a primeira vez aqui conosco, esperamos que possamos estar juntos em várias outras atividades, não é? Então, passo a palavra para vocês e para todos os demais, né, dizendo que o evento vai ser realizado da seguinte forma: primeiro a apresentação da equipe PHE, depois a apresentação da Thelma e, por fim, um bloco de perguntas, tá? Então, quem tiver seus questionamentos, pode ir colocando no chat, que eu pego essas perguntas e, ao final, os palestrantes vão responder, tá bem? Então, Isabel e Hélio, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Podem iniciar a apresentação. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, professora. Como já está notório aqui, nós vamos falar sobre gestão de tempo e método de estudo. E, para começar, como já foi feita a apresentação, eu vou só citar um pouquinho para vocês o que é o PHE. O PHE é o Programa Hábitos de Estudo. Ele tem como intuito fomentar práticas socioemocionais nos estudantes, práticas relacionadas ao estudo, à gestão de tempo, e também relacionado ao seu vínculo, de certa forma, emocional com a graduação, como é que os estudantes se percebem nesse contexto e como eles podem, por meio de métodos e técnicas, atribuírem uma melhor performance para si durante a graduação. E para começar, eu vou situar o que é a gestão de tempo. A gestão de tempo ela é um processo que tem como foco
atingirmos determinados objetivos. Só que quando nós falamos que estamos gerindo o tempo, isso não está totalmente correto. Por quê? Porque o tempo ele não é uma grandeza divisível. Então, o que, na verdade, nós estamos gerindo quando falamos em gestão de tempo são as ações que nós temos no decorrer do nosso cotidiano. Aquelas ações que vão sendo atribuídas a nós pelo mundo, que também nós vamos nos colocando para fazê-las. Tanto por escolha nossa, tem coisas que a gente escolhe fazer, quanto por coisas que somos obrigados a fazer. Então, nós não administramos o nosso tempo, nós gerenciamos as nossas ações dentro dele. E quando a gente vai e entra na graduação, cada pessoa que entrou na graduação, ela vai vir de um contexto diferente e vai estar presente em um contexto diferente fora da graduação. Quando a gente entra na universidade, nós vamos ser cobrados de maneiras iguais, sem ter uma distinção da sua vida pessoal. Como assim? Obviamente, tem toda uma problemática por trás disso, né? Mas se você tem filhos ou se você não tem filhos, se você for uma pessoa na casa dos 20 anos ou dos 30 anos, se você tiver questões de saúde ou questões emocionais, questões financeiras, a cobrança que vai vir do âmbito acadêmico, ela vai ser a mesma para todas as pessoas. E, obviamente, isso se depara com diversas questões sociais, porque dentro da universidade, algumas pessoas vão ter, pessoalmente, dificuldades com a locomoção, e aí já é um tempo gasto na locomoção. Por exemplo, se você mora lá na Zona Norte, tem que se deslocar até aqui ao UFRN. Outras vão ter questões financeiras que vão demandar delas outras ações. Por exemplo, ter que trabalhar e estudar. Então, você já tem dentro da graduação um cenário de uma rotina, de um cotidiano diferente da pessoa que tem apenas que estudar, que tem todo o tempo disponível para o acadêmico. Se você tem filhos ou se você não tem filhos, na mesma lógica, nós vamos ter configurações diferentes sobre a nossa rotina e sobre a nossa gerência de tempo. E aí entra uma questão que ela é muito, muito forte, né? Quando a gente pensa em procrastinação, quando a gente pensa em gestão de tempo, que é a procrastinação. A procrastinação pode ser definida, dentre outras formas, como a procrastinação aparece principalmente quando a tarefa a ser executada é muito difícil, complexa, longa ou desagradável. E o que nos faz procrastinar, muitas vezes, são os medos, as dúvidas ou as desculpas que fazem com que a gente sinta essa dificuldade de exercer essa tarefa que é, por vezes, difícil, complexa, longa ou desagradável. Por consequência desses sentimentos que nós temos, o sentimento da angústia, do medo, das desculpas, nós temos a culpa que vai ser gerada pelo não fazer daquela tarefa, ou pelo fazer mal feito. Muitas vezes, quando se pensa em procrastinação, é colocado ao outro um estereótipo muito forte de preguiça ou irresponsabilidade. Não é que a preguiça ou a irresponsabilidade não existam, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos também que compreender que esses outros fatores emocionais, eles vão afetar a forma como nós lidamos com as ações que temos que executar. Em suma, quando a gente pensa em procrastinação dentro desse contexto inteiro, a gente está falando muitas vezes da falta de motivação. Aí vem aquela frase, né? Por que fazer hoje se eu posso deixar para amanhã? Então, essa falta de motivação, ela está extremamente ligada, de maneira bem intrínseca, ao fato de nós não sabermos priorizar. Como assim? Tem uma frase do livro, né? Alice no País das Maravilhas, que diz:
Se você não sabe onde quer chegar, não importa qual caminho tomar. Como assim? Um grande aspecto da gestão de tempo é a priorização. Às vezes, nós não temos tempo para fazer tudo, mas temos tempo para fazer aquilo que é mais importante, que é relevante. E como é que a gente descobre o que é importante ou relevante dentro da nossa tomada de decisão diária para sabermos o que temos que priorizar? Aquilo que vai ser considerado ou importante ou relevante na nossa rotina diária é aquilo que a gente vai sentir um impacto significativo na nossa vida, que vai nos levar para onde nós queremos chegar. Só que, de volta, nós fazemos aquela frase: se eu não sei onde eu quero chegar, não importa qual caminho tomar. Então, um princípio básico da gestão de tempo é que tenhamos os nossos objetivos claros. Para ter esse papel, esse objetivo claro, para conceber a ideia de onde nós queremos chegar, é importante antes termos esse período de reflexão, que ele muitas vezes é angustiante, ele é penoso, para descobrir o que é o local, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso sentido no nosso fazer cotidiano. Quando a gente entra, muitas vezes aqui na universidade, a gente vai e se depara com um mundo muito novo, né? É um mundo com extensões, com estágios, com pesquisas, coisas que no ensino médio nós não tínhamos conhecimento. E aí as pessoas muitas vezes vão desbravando, né, esse novo campo, esse novo modo de existir, e vão se colocando em várias extensões, várias matérias optativas, de diversas formas, de diversos contextos, com diversas temáticas. E esse movimento de descobrir-se é um movimento importante, mas ainda assim tem que se ter o foco nisso, que é o que é que eu quero chegar, onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero fazer com isso. E aí é importante ter essa delimitação de objetivo. Se eu vou entrar em uma bolsa de pesquisa, eu vou entrar em uma bolsa de pesquisa por quê? Né? Qual é o objetivo que eu quero ganhar com isso aqui? E aí a gente tem que diferenciar essas três esferas, do urgente, do prioritário e do importante. Aquilo que é urgente está conectado geralmente ao prazo de execução e de início da tarefa. Aquilo que tem um prazo curto e que deve ser feito. A importância, ela é o grau de urgência com o grau de importância. Aquilo que tem um limite para ser feito, mas que vai, de alguma forma, ter um impacto significativo na nossa vida. Já a prioridade, ela é a combinação do grau de urgência com o grau de importância. Ou seja, é necessário que se tenha uma análise das ações cotidianas que nós estamos fazendo, que nós nos colocamos à disposição de fazer para definirmos aquilo que vai realmente trazer aquele impacto significativo para a nossa vida. E essa ação, essa atividade é que vai ser elencada como prioritária. Então, por isso que eu trago novamente. A questão dos objetivos, ela é importante porque ela é necessária para que na ação cotidiana, no dia a dia, vocês possam elencar aquilo que é prioritário, aquilo que vai ser feito acima das outras coisas. O que deve ser feito é essencial. E depois nós vamos nos debruçar para as outras ações que são ou não tão essenciais para que sejam feitas. Nós temos aqui algumas estratégias de gestão de tempo que servem realmente para nos dar um sentido, nos dar um norte nesse planejamento, nessa gestão de tempo, que são estratégias fundamentais que muitas vezes nós não utilizamos, seja por desconhecimento ou
por esse ritmo cotidiano, contemporâneo, de sempre estar fazendo algo, que não paramos para planejar. Existem 3 princípios básicos na gestão de tempo, que são a delegação, o planejamento e o uso de ferramentas. A delegação trata-se de transferir a autoridade e responsabilidade da execução de uma tarefa que será executada pelo delegado, ou seja, pela pessoa que você pediu que fizesse. Assim, com a delegação, você pode tirar de si uma ação, uma atividade que não era necessária que você fosse responsável. Muitas vezes a gente nós tomamos para si atividades que não são necessárias que façamos. E aí nós aumentamos a nossa carga, o nosso pesar, as dificuldades que nós temos e nos abarrotamos de atividades outras que não são necessárias. A delegação, ela só vai ter serventia quando nós transferimos para o delegado o que ele tem que fazer, sem que fiquemos monitorando totalmente a atividade que está sendo feita, porque senão não vai ter serventia, vai ser a mesma coisa do que você esteja fazendo. O planejamento, ele é o princípio básico, fundamental de toda a gestão de tempo, e desses 3, eu diria que é o mais importante, porque o planejamento é aquele momento em que você vai parar e planejar a sua semana, o seu mês ou o seu ano. Existem essas 3 formas de planejamento: semanal, mensal ou anual, que é o momento em que você vai elencar as suas atividades, sempre com foco nas prioridades. E o que são prioridades? Novamente, aquilo que vai trazer relevância e um impacto significativo na sua vida para que você atinja o seu objetivo. Então, a gente pode conceituar o planejamento como a arte de definir sempre por escrito o caminho que será percorrido, prevendo os possíveis problemas, identificando os passos, definindo assim os prazos e os recursos utilizados. É importante que se pare, principalmente o planejamento semanal, que ele é o melhor para que a gente possa executar as atividades de maneira organizada, que pare e que escreva aquelas ações que são prioritárias para que você faça na semana, dividindo, como é um planejamento semanal, quais são os dias em que você fará cada uma. Existem várias formas de fazer um planejamento, e o método, ele vai muito de pessoa para pessoa, como cada pessoa se sente com o método que está sendo utilizado. Para algumas pessoas, faz sentido colocar blocos por turnos, como assim: de manhã eu faço uma prova, à tarde eu arrumo a casa, à noite eu descanso. Outras, por sua vez, gostam de colocar o horário em que vão fazer cada coisa. E assim sucessivamente. São táticas que as pessoas vão utilizando com o tempo e vão se habituando àquelas que fazem mais sentido. E por último, essas estratégias principais, nós temos a utilização de ferramentas, que são agendas, planners, aplicativos online, bloco de notas, entre outras coisas, que vão te auxiliar a ter uma visão da sua rotina. É importante que a gente consiga visualizar aquilo que temos para fazer, porque cognitivamente o nosso cérebro ele vai guardando as informações que elas são mais importantes. Porém, a gente pode ter um erro, né, entre aspas, de guardar. Quando nós guardamos essas informações, podemos confundir datas, podemos confundir horários e podemos esquecer aquilo que tínhamos para fazer. Por isso, quando a gente consegue visualizar o que temos para fazer, as nossas atividades, elas vão conseguir ser organizadas. É diferente da gente fazer quando a gente pode, quando a gente quer. Eu trago aqui a teoria do quadrante, né, que ela é uma matriz utilizada para que as pessoas possam visualizar as suas atividades cotidianamente nessa correria contemporânea, e ela parte de 4 quadrantes, que se envolve entre urgência e importância. Então, importante e urgente são as atividades que nós colocamos nesses quadrantes, que entram no locus de que estão em crise, onde as pessoas estão com problemas com prazos,
quando as atividades não podem ser adiadas, como assim, por exemplo, contas, problemas de saúde, são aquelas atividades que a gente procrastinou tanto, 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 que acabaram se tornando urgentes e importantes. E por isso mesmo, nós temos que fazê-las agora, porque não podem ser mais adiadas e vão trazer um impacto negativo na nossa vida se elas não forem feitas. Quando nós pensamos no quadrante não urgente e importante, geralmente as pessoas que têm esse quadrante mais cheio, elas estão mais organizadas. Ao contrário do quadrante verde, que significa que as pessoas estão bem desorganizadas. Quando o quadrante do agende está bem cheio, é quando nós temos atividades que vão ser de prevenção. Nós vamos agendá-las para que sejam feitas com calmas. Nelas, nós vamos nos planejar, elas vão trazer um impacto significativo na nossa vida, e elas são janelas de oportunidades para que nós possamos, mais uma vez, atingir metas para que consigamos alcançar os nossos objetivos. E aqui entram coisas que realmente vão fazer um diferencial significativo na sua vida, como fazer um curso, fazer uma capacitação, ler um livro, trazendo aqui, né, para o âmbito acadêmico. Quando nós temos o não importante urgente, são atividades que nós fazemos em reação ao que o meio nos demanda, ao que o contexto está nos demandando. São atividades como reuniões, relatórios, mensagens, telefonemas. Por quê? Porque elas não são importantes para nós, elas não vão trazer um impacto significativo na nossa vida, e elas não são urgentes, elas não têm um prazo limite que está chegando ao fim. Então, se elas não são importantes para mim e elas não têm esse prazo limite que está chegando ao fim, se não é necessário que eu faça, então eu posso delegar para que outra pessoa faça. Trazendo aqui para o contexto acadêmico, um trabalho acadêmico, quando se tem alguma parte que pode ser dividida igualmente entre os componentes do grupo, às vezes a gente fica com aquela ânsia de controlar todo o processo sem que tenhamos anteriormente planejado e delegado para cada um a função que irá realizar. Quando nós temos esse comportamento de não delegarmos a função e de não planejarmos, nós acabamos também entrando e exercendo atividades que estão nesse quadrante do não urgente, do não importante e urgente, no caso. Não importante e urgente, ou seja, atividades que estão chegando ao fim, mas que não trazem impacto para mim e que podem ser delegadas para outras pessoas. Quando a atividade ela é não importante e não urgente, significa que são atividades como detalhes, pequenas tarefas, correspondências, e-mails diversos, redes sociais. Elas são atividades que significam que nós não estamos gastando tempo de uma maneira produtiva. Produtiva não se refere só ao fazer de atividades corriqueiras, e também não se refere só ao fazer de atividades acadêmicas, mas um tempo gasto produtivamente também é um tempo gasto no cuidado de si. Então, quando nós perdemos o nosso tempo nessas outras atividades que não vão nos agregar, nós estamos perdendo tanto um tempo de cuidado de si, cuidado da saúde mental, quanto um tempo de realmente exercer as atividades que nós temos como obrigatórias, fazer um trabalho, estudar para uma prova. Então, essas atividades que ficam no quadrante não importante, não urgente, elas devem ser eliminadas. E, por fim, algumas táticas de gerenciamento de tempo dedicado aos estudos, que podem ser resumidas em reflexão e definição de objetivos acadêmicos, avaliação do tempo disponível para poder organizar as próprias competências, responsabilidades e atividades que se ajustam aos dados da realidade. Lembrando que quando a gente entra na universidade, cada pessoa vem de um contexto diferente. Então, o tempo e os recursos que cada pessoa vai ter disponíveis para poderem se dedicar aos estudos vão ser diferentes. Então, essa análise dos objetivos e do próprio tempo que eu tenho disponível, ela se faz importante para que haja uma boa organização.
Terceiro, capacidade de planejamento e metas específicas para os estudos, definindo como irá alcançá-las, priorizando as tarefas a serem realizadas. E o monitoramento do tempo utilizado em cada atividade. É importante que a gente perceba quanto tempo a gente utilizou em cada atividade, para que nós possamos definir se aquele tempo ele está adequado ou se existem distratores, como o uso do celular, pessoas ao nosso redor, que estão fazendo com que a gente gaste mais tempo em uma atividade do que é necessária. Ou se nós, né, realmente precisamos fazer aquela atividade sem que possamos delegá-la para uma outra pessoa. E, por fim, que não é muito citado, é o fato de descobrir o seu cronotipo e cuidar da sua saúde emocional. O cronotipo, ele é utilizado para nós sabermos, conhecermos o nosso ciclo de 24 horas. O nosso ciclo de pico de energia e cansaço. Ele é dividido em 3 principais tipos, que é o matutino, o vespertino e o intermediário. Muitas pessoas, elas não conhecem o seu cronotipo, ou seja, não conhecem o horário em que estão mais cansadas, nem o horário em que sentem esse pico de energia, e acabam colocando atividades que não se adequam a esse seu modo de ser biológico, né, em horários inadequados. Por exemplo, começam a estudar no horário em que se sentem mais cansadas. Entendem? Então, isso também vai prejudicar o nosso ritmo de estudo. Por isso que é importante a gente descobrir qual é esse momento em que nós temos um pico de energia para que nós possamos também nos adequar nas atividades que nós vamos colocar nesse horário, nessa situação. E cuide da sua saúde emocional. A gente precisa cuidar da nossa saúde emocional para que nós possamos também nos organizarmos. Esse acúmulo de atividades, esse acúmulo de estresse cotidiano vai trazendo um peso tanto cognitivo quanto emocional para os estudantes, o que pode, por vezes, dentro dessa falta de gestão de tempo, né, trazer mais atividades atrasadas, mais mal-estar acadêmico, mais desgosto ao realizar atividades do curso ou de outras esferas da vida. Por isso, cuidar da sua saúde emocional também é um ponto muito importante quando a gente fala dessa questão da gestão do tempo. Sou eu, muito obrigada, Isabel. Gente, boa tarde, meu nome é Hélio, né? Eu sou um pouco mais enérgico que a Isabel, então, quem não conseguir acompanhar, diga, Hélio, fala mais devagar, né? Porque às vezes eu me empolgo e vou e sigo. Então, antes de entrar em método de estudos, né, algo que a Isabel trouxe que é muito importante, não preciso passar agora, amigo, só para eu dar uma pincelada boa nessa parte de gestão do tempo, né? Quando a gente pensa em gestão do tempo, né, nós pensamos que somos administradores do nosso próprio tempo, né? E o que é administrar? Administrar é gerir qualquer recurso, seja material, seja humano, ou seja financeiro, mas como a Isabel bem reforçou, isso não é muitas vezes tangível com o tempo que a gente tem. A gente tem diversas funções para gerir, para administrar da nossa própria vida, né? E aí é importante equilibrar todas as questões sociais, biológicas, né, e psicológicas também. É também importante a gente se compreender dentro desse processo, como ser humano, como um ser biopsicossocial, né? E quando eu penso que eu sou um ser biopsicossocial, antes de ter um hábito de estudo, antes de ter um método de estudo, eu preciso compreender qual área da minha vida está desequilibrada. Então, tem uma frase muito bacana que eu gosto da Gestalt terapia, que ela diz assim, ou você encerra um ciclo, ou esse ciclo encerra você. E muitas vezes a gente se deixa ser encerrado diversas vezes sem conseguir acabar com algum ciclo, né? Então, para vocês aí que estão terminando tese, TCC, tantas coisas por fazer ou para fazer, é importante que você se compreenda como ser humano, né? Elia, eu adoeci, mas eu tenho que terminar a minha tese.
Vamos equilibrar a saúde, tirar um momento para a saúde, conversar com o orientador, tirar um tempo para se cuidar, para cuidar dessa saúde, depois retornar para as suas tarefas, as suas funções. Hélio, eu estou com um namoro que acaba, mas não acaba também. O meu relacionamento está confuso, está complexo. Vamos perceber, será que eu preciso encerrar esse relacionamento? Ou será que eu preciso estar tocando o meu projeto de pesquisa, a minha dissertação, com essa dor de cabeça de saber se esse namoro vai acabar ou não? Eu preciso ter um tempo para parar e cuidar dessa questão social da minha vida. Ou se eu estou cansado psicologicamente, fadigado, ansioso, eu preciso também tirar um tempo para me cuidar e me perceber dentro desse processo, porque eu também sou ser humano, eu sou um ser social, eu sou um ser biológico, eu também sou um ser que pensa. E aí, gente, dentro dessas várias coisas que a gente precisa equilibrar, né, a gente precisa compreender o que é que eu preciso, o que é que eu preciso encerrar nesse momento, o que é que eu preciso priorizar neste momento para que eu possa seguir com a minha vida, com os meus planos, com o meu projeto de vida. É chegar para aquele seu namorado, sua namorada, seu parceiro e dizer assim, olha, meu projeto de vida é esse. Eu escolhi uma vida acadêmica e, às vezes, eu preciso me dedicar um pouco mais à pesquisa, também preciso da sua compreensão como meu parceiro, meu companheiro nesse processo, né? Eu lembro muito que, às vezes, a gente atende muito lá no PHE, o pessoal da pós-graduação, e, às vezes, vem questões, assim, que são questões de vida, né? Que a pessoa até é uma pessoa que tem vários métodos de estudo, sabe estudar, mas é levada a muitas situações que são complexas ou são confusas. Por exemplo, eu estou no final do meu TCC, mas eu não aguento mais a relação que eu tenho com o meu orientador. Não casa, eu quero fazer uma coisa, ele quer fazer outra. Encerra esse ciclo. Antes que esse ciclo encerre com você. E é importante você dialogar, né? Porque cada um carrega a sua história, o seu tempo e o seu processo, né? E aí é importante se compreender como ser, como indivíduo, dentro desse processo de gerenciamento e planejamento de estudos, né? Algo que eu falo muito, que eu toco muito no assunto para os alunos que eu acompanho, né? É pensar, será que realmente eu preciso terminar conforme a faculdade me determina? Uma menina uma vez olhou para mim, ela fez, eu acabei de ser mãe, eu estou tentando conciliar a minha maternidade com o meu final de TCC, do meu projeto de curso, mas eu estou desnivelada com a minha turma e isso me angustia muito. E aí eu perguntei para ela, quem que exige que você precisa terminar esse curso com 4 anos, nivelada com a sua turma? É o FRN ou é você? Então, gente, como administrador, né, é importante dizer que quem administra, quem gerencia, sou eu. Sou eu que toco o barco, sou eu que tomo as decisões, né? Mas também não é aquela visão de seja gestor, seja autor da sua própria história, aquele discurso bem coach, né? Porque às vezes a gente também precisa de pessoas para delegar, para que nos auxiliem dentro desse processo. E é importante se compreender, né? Quem que está exigindo que o meu orientador está dizendo que eu tenho que terminar em tanto tempo esse escopo, essa revisão desse artigo? Tá. Ele decide, ele orienta, mas a decisão é sua. Professor, eu não estou conseguindo nesse exato momento. Eu preciso orientar algumas coisas da minha vida, eu preciso organizar algumas coisas para poder voltar com a cabeça fresca para essa pesquisa, né? Então, é muito importante se compreender dentro desse processo. Antes de ter um método de estudo, é preciso se organizar. É preciso saber o que realmente eu preciso gerenciar. É a minha saúde, que eu preciso caminhar mais um pouquinho antes de ter um hábito de estudo, é a minha vida, minha saúde mental,
É minha saúde relacional com a minha família, que já está afetada, né, pela minha decisão de morar longe de casa para estudar, né? Como é que eu gerencio, como é que eu acordo tudo isso? E aí, dentro desse processo, pessoal, se está fazendo sentido para vocês botam aqui no chat, tá? Ele está fazendo sentido. Para que eu possa compreender também se vocês estão entendendo. E aí é importante também, antes de começar um hábito de estudo, ter uma rotina, ter um hábito, se organizar com a mesa limpa, organizada, né? Porque, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu tenho aqui na minha mesa uma garrafa, só que aí eu tenho aqui também o meu perfume, eu tenho aqui também um livro que não tem nada a ver com o que eu estou estudando no momento, e aí vai tirar totalmente o meu foco, porque eu preciso compreender onde é que meu corpo precisa compreender, onde é que eu estudo, onde é que eu almoço, onde é que eu faço atividade física, né? Porque às vezes acontece, por exemplo, eu estou estudando para o final da minha dissertação, e aí eu almoço, janto, durmo, estudo no mesmo lugar, no meu quarto. Eu preciso alterar isso. Eu preciso fazer uma alteração disso. Como é que eu me organizo nesse sentido? Eu almoço... mas eu moro numa kitnet. Tudo bem. Eu almoço fora do meu quarto, faço as refeições fora do meu quarto, eu estudo no meu quarto, né? Ou então, caso eu só tenha um cômodo para dormir, cozinhar, fazer o que for, eu vou para a UFRN, estudar lá na UFRN, para que a minha mente entenda que eu estou indo para um local que eu preciso estudar e um local que eu preciso comer é em casa e dormir é em casa, né? Então, é muito importante nesse sentido. Como também dormir. Gente, quando a gente não dorme, né? Quando a gente dorme, na verdade, a nossa mente, ela vai organizando a nossa memória. E se eu não estou tirando um tempo para dormir, para descansar, né? A minha mente não vai processar nada do que eu estou estudando. Porque muitas vezes acontece, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês. Você dorme, aí entra num pesadelo, né? E acorda no mesmo sonho, volta a dormir e volta para o mesmo sonho. Porque a sua mente está organizando a sua memória. Então, quando você dorme e tem um sonho, se acorda e dorme de novo e volta para o mesmo sonho, né? É o sono REM, que a gente chama, ela está organizando a sua memória. É por isso que você vai voltar para o mesmo sonho. E às vezes isso acontece. Por isso que a gente precisa dormir, por isso que a gente precisa descansar, porque a nossa memória ela precisa ser organizada, ok? Vamos lá agora entrar para os métodos de estudo. Acontece muito com pesadelo também, gente. É a mesma coisa, tanto do sono como do pesadelo. A gente voltar para o mesmo pesadelo, porque acontece bastante. Mas aí é o nosso corpo dando sinais que a gente precisa descansar. Pode ir, Isabel. Gente, um dos métodos muito utilizados aqui no PHE, que a gente gosta muito de compartilhar, é o método ABC, certo? Hélio, o que é o método ABC? É um método que eu organizo a minha rotina de estudos por disciplina A, B e C, certo? E agora eu vou pedir que vocês vão falando aqui no chat só para a gente ter uma interação maior. Por exemplo, disciplina A é aquela disciplina que eu conheço e que eu tenho domínio. É aquela que eu digo, tá massa, sei de tudo. Coloquem aqui disciplinas que vocês consideram disciplina de tipo A. Por exemplo, português, biologia. São disciplinas que tanto eu domino como eu conheço, que me fazem bem, certo? E aí você cataloga essa disciplina como disciplina A. Por exemplo, disciplina B é aquela disciplina que eu conheço, mas que eu não tenho tanto domínio assim, certo? E, por fim, eu catalogo a disciplina C, que são aquelas disciplinas que eu nem conheço, nem tenho tanto domínio. Então, como que eu faço?
Por exemplo, eu estou num semestre, né? Estou no 8º período de psicologia, disciplinas que eu considero disciplinas que tanto eu domino como eu conheço, né? Por exemplo, pensando aqui, porque eu não parei para pensar no exemplo, mas uma disciplina que eu tenho nesse semestre é técnicas em orientação educacional. Disciplina que eu nem conheço, que eu conheço, eu gosto, mas eu não tenho tanto domínio assim. Por exemplo, psicologia jurídica. E aí, disciplinas que eu nem conheço e nem tenho domínio, por exemplo, psicofarmacologia, que eu não tenho um conhecimento tão grande, biologicista, né? E também eu não domino tanto assim. Então, eu preciso compreender quais disciplinas são A na minha grade, quais disciplinas são B e quais disciplinas são C, né? Catalogando isso, né? Aí o que é que eu vou fazer, né? Eu vou estudar num dia disciplinas A e B, que são aquelas que eu gosto, tenho domínio, e às vezes nem tenho tanto assim. E, por fim, eu vou tirar um dia para estudar e catalogar disciplinas C. Isabel, se for você, peraí, calma. Entendi. Estou indo. Então, gente, ficou mais ou menos claro como que eu vou catalogar no método ABC. Disciplinas A que eu gosto, que eu conheço, que eu tenho domínio. Disciplinas B que eu conheço, mas não tenho tanto domínio assim. Disciplina C que eu não conheço, não tenho tanto domínio, tá? E aí você vai mensurar a frequência que você vai dar para cada disciplina. As disciplinas C você vai mensurar com um tempo maior e as disciplinas A e B com um tempo menor. Ok? Pode passar. E aí, outros métodos muito conhecidos são os métodos Pomodoro, né, que geralmente é de estudar por blocos. O Pomodoro, ele exige que você estude por um período de 20 a 25 minutos e descanse 10, né? Uma disciplina A, e depois volte para estudar a disciplina B, dê um descanso de 5 a 10 minutos e volte exercitando A e B, fazendo exercícios, certo? E aí a gente chama muito o de 50 minutos dos minutos de método tangerina. Eu voltei a estudar agora, eu voltei da pandemia, estou sentindo que a minha cabeça não está funcionando bem depois da minha readaptação pós-pandêmica. O que é que eu faço? Cronometre. Quanto tempo eu consigo ter de atenção plena, estudando, lendo, exercitando? É 30 minutos? É 15 minutos? Então, meu Pomodoro vai ser o meu tempo de hiperfoco, né? Se, por exemplo, eu consigo passar 2 horas estudando sem dar um intervalo, o que é que eu posso fazer? Eu estudo 1h30, dou um descanso de 10, volto novamente estudando 1h30, dou um descanso e depois, pode ser num período da noite, eu volto para revisar A e B. Faz sentido, gente, até aqui. Pode passar, Isabel. Estou correndo, porque o tempo está curto, tá, gente? Mas a gente vai disponibilizar slides, não se preocupe. E aí o Pomodoro, geralmente é essa mesma atividade, só que com um tempo menor. E quando a gente fala de intervalo do Pomodoro, né, é para uma atividade extra. É lavar uma louça, fazer uma ligação curta, mas nada que prenda sua mente por um período maior, como ir para o TikTok, ir para o Instagram, ir para algo que vá te levando a outros caminhos que não tem volta, né? Então, tirei um tempo de descanso, o que é que eu faço? Lavo uma louça, varro uma casa, não seja uma tarefa com a distração muito elevada, né? Que o seu corpo compreenda que você está focado em fazer algo, ok? Pode passar, Isa. Técnicas de leitura. Eu agora estou precisando fazer uma revisão bibliográfica, eu não tenho
eu não tenho o hábito de ler. O que é que eu faço? Como que você me ajuda nisso? Gente, é importante eu compreender se eu sou um leitor iniciante, se eu sou um leitor intermediário, ou se eu sou aquele apaixonado da humanas que gosta muito de ler. Pessoal da psicologia, das ciências sociais, da antropologia, né? Que eu vi que tinha alguém aqui da antropologia. Nós que gostamos de ler, é importante a gente compreender quanto que a gente gosta da leitura, mas também não deixar ser levado pela leitura ao ponto de esquecer as outras tarefas que nós temos para desempenhar. Então, por exemplo, eu sou iniciante na leitura. Quantas páginas eu vou ler? Você vai fazer aí um bloco, você que está iniciando, né, na leitura, um bloco de 15 páginas. E aí você vai iniciar com 15 páginas, lendo 15 páginas por dia. Já é um artigo. Então, por exemplo, eu leio 15 páginas hoje, 15 amanhã, 15 depois da manhã, até que eu crie o hábito de ler com uma maior frequência. Eu sou intermediário na leitura. Quantas páginas eu vou ler, Hélio? E aí, se eu sou intermediário na leitura, eu vou ler 30 páginas. Eu vou ler 15 páginas de manhã e 15 páginas à noite. Hélio, eu já sou um pouco mais avançado. Quantas páginas eu tenho que priorizar no dia da minha leitura? 50 páginas. Que é uma média aí de estudo que os estudiosos fazem para quem já é iniciante, intermediário e avançado. Hélio, eu tenho muito pouco tempo para ler e eu tenho muita leitura para fazer. Como que eu faço? Tem um método que a gente chama leitura de alavancamento. Como que faz isso? Por exemplo, eu vou para as considerações finais do texto, vejo tudo que o autor alavancou, elencou como importante ou como primordial naquele estudo, e aí eu vou voltar atentando meu olhar a tudo que o autor falou nas considerações finais. Porque, gente, vocês entendem, principalmente quem está em dissertação, né? Introdução, ela é casada com a conclusão. Então, tudo que eu iniciei lá no início do meu texto, né? Que eu desenvolvi ao longo dele, eu vou retomar na minha conclusão de forma casada ao que eu iniciei. Eu vou fechar tudo aquilo que foi feito. Exatamente. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai justamente elencar ou alavancar tudo aquilo que o autor considerou importante e vai retomar o texto, lendo e se atentando a tudo que for primordial. E aí, na divisão de tempo e de blocos para essas leituras, se você é iniciante, faz um bloco, se você é intermediário, faz 2, e se você já é avançado, faz um bloco também, mas de leitura contínua, certo? Pode passar, Isa. Escrita, né? E aí, como eu posso melhorar na minha escrita? Escolha estratégias de escrita conforme o seu objetivo, né? O que é que você quer escrever? O porquê que você quer escrever? Inicialmente, elabore um rascunho com tópicos antes de escrever, né? E aí, para quem está fazendo uma dissertação, uma pesquisa, é muito importante você fazer uma pesquisa piloto. Você vai lá naquela base, vê o que é que tem de primordial, de assuntos principais que falam sobre aquele tema, e vai criando tópicos para você poder voltar e pegar alguma referência para o seu texto, né? Então, sempre elabore um rascunho com tópicos, né? Ou então vá grifando referências que você acha importante, deixe gravado numa pasta para poder você voltar e retomar na sua escrita. Monitore seu desempenho, né? Colocando essa escrita para pessoas que tenham mais conhecimento, não mais conhecimento que você, mas um conhecimento aprofundado da área. Por exemplo, Isabel é muito boa em psicologia organizacional e do trabalho. Então, sempre que eu escrevo algo de organizacional e do trabalho, eu mostro aqui, Isa, lê aqui esse texto para mim, vê se esse texto faz sentido.
Aí Maria Isabel geralmente fala assim, isso aqui não tem nada a ver, mas isso aqui que você falou faz muito sentido. E aí eu vou, reescrevo, e quando eu reescrevo, eu levo para o meu professor. Porque o que geralmente acontece no nosso processo de escrita? A gente escreve, leva para o orientador que já tem pouco tempo, né? Diz assim, gente, não faz sentido, reescreve tudo isso. Então, é sempre bom você ter um amigo que leia para você, para que você reescreva, para poder reescrever e levar para o seu orientador. Porque você vai diminuir o seu tempo e o seu desgaste, como também, de certa forma, você vai melhorar o seu tempo e o seu gerenciamento de relação com o seu orientador também, né? É uma dica muito importante, eu acho muito primordial, eu sempre faço isso. Revise o texto com o objetivo de manter a coerência e a clareza. Se possível, também tem alguém para revisar, como eu já falei. Pode passar, Isa. Terminando, tá, gente? Desculpa só. Revisão. O tempo de revisão, gente, sempre é habitual você fazer entre 12 a 24 horas, né? Posteriormente a isso, a cada 15 a 30 dias. E posteriormente, 15 a 30 dias, 180 a 220, que é a nossa janela da memória de trabalho, que a gente chama na psicologia. Então, é um período de até mais ou menos 6 meses para poder memorizar e consolidar uma memória ou um assunto que você precisa dominar. Então, como que você faz? Você geralmente estuda, né? Coloca um lembrete lá no seu Google Caps ou no Google Agenda para revisar essa referência e essas questões que você precisa estudar a cada 15 dias. Aí depois, quando o lembrete voltar, você bota mais um tempinho para formar 180, até você consolidar aquela memória, aquela informação, ok? Isa, pode passar, por favor. E aí, gente, por fim, né, vender o nosso peixe, que é muito importante. A DASE, que é o Departamento de Saúde Estudantil, ela se preocupa muito com essas questões de saúde mental e saúde também acadêmica, né? Nós oferecemos os nossos serviços de atendimento presencial do programa Hábitos de Estudo no campus de Natal, com esses horários que estão aí a seguir, e também no campus do interior, que são os campos que eu coordeno, né? Falaram aí no início, de coordenações da Facisa, só que aí eu coordeno Facisa, FELX, EAJ, Escola de Medicina Séries, é por isso que eu preciso gerir o meu tempo com muito afinco, né? Fica aí a nossa propaganda, o nosso peixe. Eu queria ter mais tempo, e geralmente é uma oficina que eu dou em 1h30, que eu estou fazendo bem estritamente, né? Mas que vocês podem aprofundar nos nossos encontros, nos nossos horários de atendimento presenciais. Pode passar, Isa, vai encerrar. Opa! Pronto, e aqui a gente traz só uma frasezinha, porque a gente acredita que os teóricos trazem de maneira inacessível o que a literatura traz de maneira acessível, né? Então, que fique para vocês uma frase da Alice através do espelho, que é: eu sei que você tentou me avisar, tempo, mas eu não escutei, me desculpe. Eu achava que o tempo era um ladrão que roubava tudo que eu amava, mas agora eu vejo que você dá antes de tirar. Cada dia é um presente, cada hora, cada minuto, cada segundo. Que fique para vocês que o cuidado de si, nessa oficina, né, de gestão de tempo e hábitos de estudo, é extremamente importante, e que o mundo ele vai nos convocando um tempo que é próprio dele, mas que não necessariamente é o nosso tempo. O nosso tempo pode e deve ser diferente do tempo do mundo. Aqui a gente tenta trazer como nos adequar um pouco nessa distinção, né? Entre o que o mundo nos convoca e aquilo que nós somos. Espero que tenha feito sentido para vocês e muito obrigada pela atenção. Só tirando a dúvida bem breve, o pessoal perguntou aqui pelos atendimentos online.
A gente tem os grupos online também, certo, pessoal? Mas aí os grupos online, eles estão abertos todo início de semestre, ok? Bom, gente, eu quero agradecer muito, né, a Hélio e a Maria Isabel. É uma apresentação excelente, cheia de dicas, né? Tem vários comentários, né, que a equipe, os participantes colocaram aqui também. E vamos fazer assim, não é? Vamos, então, passar agora para a apresentação da Thelma, e ao final fica o espaço para perguntas, né? E a gente pode usar esse espaço também para que quem está apresentando possa fazer também algum complemento, se assim desejar, né? Então, o tempinho que a gente tiver, a gente pode, se houver disponibilidade, né, interesse, a gente disponibiliza para a Maria Isabel e para a Hélio complementarem suas falas, não é? Porque esse evento realmente a gente tem um tempo limitado e a gente precisa seguir, né, cumprir com esse tempo, mas vamos aproveitar ao máximo. Então, para dar continuidade, passamos a palavra agora para a Thelma, né? Vou fazer aqui uma breve apresentação de Thelma, né? Que vamos lá. A Thelma Elita da Silva, né, técnica em assuntos educacionais da UFRN, ela atua no Núcleo de Apoio ao Discente do CCSA desde 2014, ela tem uma vasta experiência como docente, né, como assessora pedagógica, né, ela tem mestrado em gestão de processos institucionais, especialização em neuropsicologia clínica, em linguística, em ensino da língua portuguesa, em educação de jovens e adultos, em gestão de empresas. Enfim, tem um vasto currículo, não é? Tem realmente muita coisa para compartilhar com a gente, em termos de formação acadêmica e de experiência profissional. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a Thelma, não é? Para que também faça aí a sua exposição dentro dessa temática da gestão do tempo e da rotina de estudos na graduação e na pós. É com você, Thelma. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos que estão participando. Obrigada pelo convite. Eu quero me descrever, né, já que essa está gravada, eu também não sei se tem algum aluno que tem alguma necessidade específica. Eu sou uma mulher adulta, parda, com os cabelos no ombro, estou usando brinco e óculos, e tenho o cabelo com as mechas. Estou usando uma blusa azul com as listas brancas. Vamos lá, vamos tentar falar um pouco sobre essa questão, né? A proposta do trabalho com o diálogo acadêmico, a gente está trabalhando aí essa questão da gestão do tempo e rotina de estudo na graduação e pós-graduação, a partir de um olhar de uma conversa com o NADIS. Deixa eu voltar aqui, que passou de todas. O objetivo do evento é oportunizar esclarecimentos, diálogo e reflexão sobre os principais desafios na elaboração dos trabalhos de conclusão de curso. E o nosso objetivo da nossa conversa é encontrar o tempo individual para essa construção, porque entendemos que o sujeito, ele é um sujeito que tem suas singularidades, suas particularidades, sua construção social, mas também é um sujeito que está no meio institucionalizado, que tem lá suas regras, né? E a gente trouxe para discutir essa questão da definição do TCC no âmbito institucional, o TCC como uma construção ao longo do curso, programa, onde você vai perceber aspectos do currículo que lhe ajuda a construir esse TCC, né? E a organização do tempo para a construção do TCC, um processo nesse momento individual, considerando as suas características. Então, o que é esse TCC? A gente traz aqui esse TCC do ponto de vista do regulamento da graduação, né? Do novo regulamento da graduação, que é uma atividade acadêmica que consiste na sistematização, registro e apresentação de conhecimentos, sejam eles culturais, científicos ou técnicos, produzido na área do curso. A gente viu aqui que tem alunos de outras áreas sem ser o curso de biblioteconomia, mas quando o regulamento da graduação trata, ele trata para todos. Então, eles têm essa característica, você vai sistematizar, né, esse conhecimento que você
serem aprendendo ao longo do curso, ao longo do programa de pós-graduação, como é o caso de alguns aqui. Ele tem uma carga horária, ele tem um produto final, ele tem uma banca avaliadora, e ele tem o seu rendimento acadêmico, ele é registrado, né, por meio da situação de aprovado ou reprovado. Né? Talvez essa questão que se coloca o TCC como uma perspectiva de aprovação ou reprovação é onde causa maior tensão, e também a questão do prazo, né? Os registros que vão sendo aí, tanto o professor tem tempo como o aluno para pôr e registrar esses dados. E isso vai gerando uma certa ansiedade. Mas quando ele é trabalhado no seu processo, essas coisas vão sendo melhoradas. Né? Para o curso de biblioteconomia, o TCC é uma atividade obrigatória complementar e consiste num trabalho individual denominado de monografia, com o tema livre escolha do aluno, desenvolvido na área também, né, que seja na área da biblioteconomia ou na área de ciência da informação, e isso conforme as diretrizes curriculares. A gente também tem o regulamento da pós-graduação, que fala desse trabalho de conclusão de curso, com que deve demonstrar domínio do tema escolhido, né, capacidade de pesquisa e sistematização do conhecimento. Então, essa sistematização do conhecimento, ela tanto serve para a graduação, como serve para a pós-graduação. Na pós-graduação, a gente tem um tema que já foi projetado antes de ingressar no curso, né, onde o aluno já vem com alguns elementos e vai trabalhar isso de uma forma de pesquisa e vai dedicar um maior tempo e um maior aprendizado sobre isso. Enquanto o aluno da graduação, esse tema vai surgir no percurso. O regimento interno do programa de pós-graduação retrata-se um relatório, né, onde o aluno vai desenvolver projeto ou protótipo, né, de produto, serviço, processo ou ambientes informacionais, indicando a relevância, que é onde a gente vai trazer aquela questão da justificativa. Por que eu estou pesquisando esse tema? Né? Esse tema é importante para a academia, quais são as contribuições que esse tema vai levar para o ambiente acadêmico, né? E essa pesquisa empírica no âmbito da ciência da informação com potencial de aplicação, né? É o formato desse programa. Outros programas não têm esse foco na aplicação, né? Que tem os mestrados acadêmicos e na tese de doutorado, e você tem uma ideia e você vai construir essa tese para defender mais quando é o caso do doutorado. A defesa, ela é uma sessão pública, então o aluno, nesse processo, ele não trabalha só na questão para defender um tema, não é só para sistematizar um dado de uma pesquisa, mas ele também vai ter outras habilidades, que é a questão de apresentar, seja ele na graduação, seja ele na pós-graduação, né? E aí a gente traz que, como resumo, que o TCC, ele vai exigir de você demonstrar esses conhecimentos que foram trabalhados tanto ao longo do curso da graduação, como diante do processo da pós-graduação, né? Onde você trabalha no mestrado por 2 anos e no doutorado 3 anos, na maioria dos cursos da UFRN, né? Para toda e qualquer área, a gente tem esse TCC construído durante o curso, onde você tem disciplinas que vão trabalhar fundamentos, conceitos e teoria desta área, e esses conteúdos, eles vão sendo aprendidos desde o primeiro semestre da graduação, como no caso vocês pagam fundamentos do primeiro semestre do curso de biblioteconomia, né, conceitos relevantes para a sua área, que você não pode deixar de aprendê-los, né, as teorias que são mais discutidas e atualizadas dentro da sua área, e também os casos das teorias clássicas para cada área, né, essa questão dos conteúdos operacionais. Cada curso reserva alguns componentes curriculares que vão ajudar nesse processo de você estar sistematizando esses dados, como as disciplinas de metodologia, produção de texto, alguns, no caso de biblioteconomia, vocês têm isso muito mais, porque você trabalha a parte dos registros, de resumo, né, com maior ênfase que outros cursos, mas os outros cursos também têm essa questão. E também você pode estar trabalhando isso com outros componentes
optativos, né, onde você tanto pode buscar uma disciplina que vai ajudar da parte operacional, como da parte do fundamento e teoria, para que possa estar trabalhando isso na ajuda desse TCC, né? No caso dos alunos da graduação, esse problema que você vai trabalhar, essa problemática, esse tema, normalmente o aluno encontra na prática, seja ela pelo estágio, né, o estágio obrigatório ou o estágio do curso, ou não obrigatório, onde você vê uma demanda social, na própria extensão, e no caso dos alunos da própria graduação, ele já traz esse tema num projeto, o que não significa que esse tema não possa sofrer algumas alterações de acordo com o trabalho realizado junto com o orientador acadêmico e com a turma, né? Porque, por exemplo, no curso de educação, há os seminários, e nesses seminários há trocas, e nessas trocas, às vezes, se faz necessário fazer algumas alterações do projeto. Mas o aluno já vem com uma ideia, ele já tem uma temática que ele quer discutir, ele já tem um público, ele já tem um método, ele apenas vai sofrer ajuste no processo da orientação. Então, assim, assumir o TCC como uma atividade formativa do curso é algo que vai lhe causar menos sofrimento. Por quê? Porque você não precisa chegar no final do curso querer achar que vai começar uma atividade do zero. Não. Gente, vocês aprenderem, vocês têm teoria, vocês têm conceito que domina, que foram aprendidos durante todo o processo de construção desse curso, então vocês não estão ali começando uma atividade do zero, apenas vocês vão sistematizar os conhecimentos que vocês aprenderam, levando em consideração um tema que você escolheu. O projeto político-pedagógico do curso de biblioteconomia, ele traz algumas habilidades que eles esperam do aluno, que é muito interessante, né? E que também, para vocês perceberem como é um processo de construção ao longo do curso. Quando ele diz que você precisa refletir criticamente sobre a realidade, ora, gente, se a gente tem um problema, esse problema precisa ser analisado porque ele vai dar uma resposta a uma situação que está lhe inquietando na realidade, no seu entorno, seja lá no seu campo de trabalho, no lugar onde você mora, seja na própria instituição, né, na UFRJ onde você estuda, buscar aprimoramento contínuo e observar padrões éticos de conduta. Dentro do TCC, uma das coisas mais interessantes que precisa ser observada é melhor que você escreva pouco, e até fazer como ele diz, no seu tempo, mas você escrever aquilo que é seu. Você precisa ter cuidado para você não copiar nada dos outros. E se você precisar fazer uma citação, que você faça dentro das normas, né? A questão do planejamento e da administração. Isso vocês também aprendem dentro do curso. Compreender as diferentes concepções filosóficas sobre o conhecimento. Quando você vai fazer um TCC, você precisa compreender esse conhecimento foi discutido a partir de que olhar, né? Que concepção foi trabalhada esse conhecimento. Também não trazer coisas antagônicas sem ter um propósito. Pode até acontecer, mas dá mais trabalho. Normalmente, a gente trabalha com coisas que andam em conjunto, que se complementam nessa parte teórica, né? Interagir num ambiente sociopolítico, econômico que está inserido. As coisas não acontecem solta. O conhecimento, ele vem dizer muito dessa situação sociopolítica e econômica, né, do nosso país, do mundo, da nossa cidade e até mesmo da universidade, né? Quando vocês viram há pouco tempo a questão das bolsas, né? Foi uma coisa que afetou, então era um problema sociopolítico e econômico dentro dessa instituição que afeta a vida de alguns estudantes. Criar e desenvolver e utilizar as técnicas de coleta de dados, da recuperação e da disseminação. Então, os alunos de biblioteconomia, ele tem isso muito mais construído tecnicamente do que de outros cursos, porque faz parte do seu projeto político-pedagógico, da finalidade do curso. Isso não significa que alunos de outro curso também não tenham. Então, é interessante vocês observarem, né, o que é exigido de vocês. E aí a gente tem umas outras situação que está na questão de ter atitudes proativas. Então, não espere que o professor orientador chegue e diga, faça isso, vá fazendo.
É melhor que ele corte algumas coisas do que você chegar para ele sem nenhuma linha escrita, né? Então, assim, desenvolver essas ações pedagógicas e de pesquisa, como é que eu estou lidando com todo esse processo, com essa pesquisa, né? E a cada dia você vai melhorando durante o curso. Você não faz uma pesquisa só ao término do curso, você faz uma pesquisa também ao longo desse processo de construção, né? E aí vai fazendo com que você também desenvolva tantos conhecimentos relacionados à questão profissional, como também à sua autonomia. O aluno universitário é muito exigido dele a autonomia. E, assim, nesse processo agora, a gente tem percebido alunos jovens que estão entrando no curso e muitas vezes isso não é trabalhado, mas é exigido. Então, é preciso também se pensar como é que esse sujeito pode estar desenvolvendo algumas habilidades, né? Tanto nesse processo de reflexão, de elaboração, e também não pode deixar, como você vê, os usos da tecnologia. Vocês fazem um desenvolvimento desse uso no curso, na sua estrutura curricular, mas as tecnologias, elas permeiam todos os cursos, se faz necessário que a gente possa trabalhar isso em relação aos nossos conhecimentos, em especial na nossa pesquisa, né, para trabalhar os dados, isso é bastante importante. A questão da informação. A informação é uma atividade-chave do curso, e vocês precisam estar respondendo essas demandas, e isso ajuda também a você pensar no seu problema de pesquisa, né? Essa questão de você planejar e executar e avaliar os recursos da informação. Também você pode estar avaliando e planejando o seu fazer. Então, são coisas que você vai estar aprendendo nesse processo, né? Escolher o caminho, sua trajetória, formação. Aí os meninos estavam falando que o professor diz uma coisa, mas você escolhe, né? Esse caminho, tanto no caminho metodológico, como no caminho que você escolhe do tempo que você vai concluir o curso. Agora, só que precisa que toda e qualquer decisão que você tome, ela seja consciente. Converse antes com seu professor orientador, antes de tomar uma decisão, ou com alguém da sua confiança, né? Para que você, no lugar de pensar está resolvendo um problema, você está conseguindo um outro problema, né? A figura do professor orientador, ela é muito importante. E se o aluno não demandar eu não estou falando do professor orientador do TCC só, mas o professor orientador acadêmico, aquele que os alunos da graduação têm, que acompanha ele do começo do curso até o final, né? E aí ele pode ou não ser o professor de TCC. Não tem uma questão ligada a isso, porque o seu professor de TCC é aquele professor da linha que vai trabalhando com aquilo que você deseja pesquisar. Então, nesse sentido, a gente vai trazer um pouco essa reflexão entre tempo e TCC. E aí a gente tem uma coisa bem interessante, que é o que é o tempo. Os meninos estavam trazendo que a gente não administra o tempo, teoricamente. A gente administra as ações, né? Uma coisa bem abordada até por Isabel nesse primeiro momento. Então, a gente traz aí, do livro de Confissões de Santo Agostinho, essa questão. Pois o tempo? Quem poderia explicá-lo de maneira breve e fácil? Quem pode concebê-lo, mesmo no pensamento, com bastante clareza, para exprimir a ideia com palavras? E, no entanto, haverá noção mais familiar e mais conhecida, usada em nossas conversações. Quando falamos dele, certamente compreendemos o que dissemos. O mesmo acontece quando ouvimos alguém falar do tempo, que é, pois, o tempo. Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se eu quiser explicar a quem indaga, não sei. Contudo, afirmo, com certeza, e sei que se nada passasse, não haveria tempo passado. Se não houvesse os acontecimentos, não haveria tempo futuro. E que se nada existisse, agora não haveria tempo presente. Então, considerando todas essas prorrogativas do tempo, mas a gente vai se deter nesse tempo presente que a gente tem para construir esse TCC, né? Então, esse tempo presente, a gente pode olhar de duas maneiras. O tempo contínuo do relógio, que é democrático. Não muda para mim, não muda para Andréia, não muda para João, não muda para Francisco. E o tempo qualidade, que é aquele onde você vai gerenciar as suas ações. E isso envolve também
essa sua dedicação ao que você está trazendo, o foco, a organização do seu fazer, considerando as suas questões. Nesse tempo presente, os pensamentos chegam, e esses pensamentos, eles vão, de uma certa forma, gerar sentimentos. E aí onde a gente precisa estar trabalhando. E esses sentimentos geram comportamento. Então, se eu fico pensando que eu não vou, que eu estou atrasado, que eu não vou dar conta, que eu fico procrastinando, eu vou ter um sentimento de desmotivação. E isso vai gerar um comportamento de não entregar as etapas. Então, a gente precisa trabalhar esses pensamentos, né? Um pensamento direcionado para esse fazer, focado, e quando a gente precisa contar com a ajuda de algumas pessoas, né, para que a gente possa trabalhar e melhorar quando isso não está conseguindo ser resolvido sozinho, né? Então, dentro dessas dificuldades de TCC, é bem trabalhada essa questão de alguns fatores. Os relacionamentos, eles estão sempre em primeiro lugar nas pesquisas, né? Uma questão que ele estava falando aí, né, de você fechar o ciclo e tal, então você precisa, no relacionamento, tanto evitar que problemas do relacionamento, que não tem nada a ver com o TCC, possa interferir, como você precisa cuidar e zelar pelos seus relacionamentos, para que não interfira. Então, você precisa estar administrando como é que eu vou estar me relacionando como mãe, com os meus filhos, com o meu companheiro ou companheira, e também com os meus colegas de sala, com os professores, com o próprio orientador acadêmico, que às vezes tem alguns problemas, né? E vou conciliar isso para que possa melhorar essa construção, esse processo do TCC. Né? Fatores financeiros, às vezes as pessoas passam por algumas situações que precisam, às vezes, parar um pouco para trabalhar, às vezes conseguir um dinheiro extra, ou às vezes até as preocupações dessas questões, né? Atividades acadêmicas. O aluno que está desnivelado, ele chega, às vezes, no TCC matriculado em outras disciplinas, né? E, às vezes, até com tempo para fechar esse currículo. E aí isso demanda dele muito mais energia. Então, por isso que a gente diz assim, como é que eu posso trabalhar esse currículo ao longo do curso para que eu não possa chegar no tempo que eu preciso me dedicar a um TCC, ainda cursando outras disciplinas. A administração do tempo é, dessa forma, uma maneira de ser e uma forma de viver. Por isso que os meninos estavam dizendo, né, que a gente não administra o tempo. Por quê? Porque você precisa saber quem você precisa se conhecer, se perceber. No planejamento, a gente não pode copiar do outro. Ele precisa ser um processo seu, porque você não é igual ao outro, você não tem uma rotina igual ao outro, você pode até ter parecida, mas você tem outras características que faz você ser diferente. Nesse momento, onde tem as dificuldades, é muito importante a rede de apoio, né? O NADIS tem se constituído aí nesse processo de trabalhar juntos com os professores, muitas vezes numa escuta individual, né, dos estudantes que se encontram no processo de TCC. A gente precisa pensar aqui sobre algumas questões. Então, ter consciência da dificuldade para organizar o tempo é a primeira coisa, porque se eu não tenho consciência do que me dificulta para realizar minhas coisas, eu não posso organizar. Eu tenho que considerar essas características minhas e as características do meio. Aquilo que me é cobrado, eu tenho outras demandas que não vêm de mim, mas que eu preciso responder, né? E considerar as formas de aprender. Né? Como é que eu aprendo? Eu aprendo mais lendo? Eu aprendo escrevendo? Eu aprendo discutindo? Como é que é esse processo? Né? Também considerar os aspectos da sua personalidade e sua vivência, e até mesmo a questão do seu ritmo, né? Onde é que eu rendo mais? Pela manhã, pela tarde, pela noite? Onde é que eu posso estar concentrando maior energia para estudar mais? Organizar o tempo de estudo deve ser incorporado na formação dos estudantes universitários. Essa fala de uma professora, né, de Marta Mello, da UFRN, onde ela trabalha essa construção, onde ela percebe que isso não é mais uma questão apenas do aluno, mas que isso pode ser trabalhado no curso,
nos cursos, né, que cada um, dentro do seu ritmo, possa ter esse olhar de pensar junto com os alunos. Quer dizer, a professora André está fazendo isso em forma de quê? De extensão. Esse é um olhar da instituição para essa construção. O não cumprimento das tarefas propostas gera tensão e ansiedade. Então, a questão do procrastinar. Você primeiro precisa saber por que você está procrastinando, né? Quando isso é uma questão emocional, que é que você pode pedir ajuda, ou quando simplesmente porque você preferiu fazer uma outra coisa ao invés daquela atividade. Então, administrar isso, né? Não significa que você não possa ter vida. Você precisa dormir, você precisa ter lazer, você precisa desenvolver outras atividades, né, junto com esse processo. Você não deixa de viver porque você está fazendo um TCC. Mas também você precisa entender que, neste momento, você tem uma atividade para fazer que tem um fim. Então, dedicar tempo para fazer isso é importante. Cumprir os prazos, muito importante, para evitar outras questões. Agora, também não é exigir de você aquilo que você não pode dar, mas cumprir os prazos, se conhecendo nesse processo e trocando ideias também com o seu orientador. Na contemporaneidade, a organização do tempo é considerada como uma maneira de gerenciar ou reduzir o estresse. Se você acumula muita coisa, você vai ficar mais estressado, e quanto mais estressado você tiver, menos você vai produzir, e se produzir, não produz com qualidade. E, às vezes, agravando um problema de saúde. Pensar na nossa saúde está em primeiro lugar. E aí eu trouxe aqui uma ideia, né? Os meninos trouxeram lá a questão das técnicas, e eu pensei numa questão onde você vai construir isso pensando em você. Então, eu tenho algumas categorias que se fazem necessárias na nossa vida: trabalho, sono e lazer, dividindo isso no tempo de forma democrática, né? E a gente traz aí uma descrição do que é cada categoria dessa, mas só que quando você for descrever a sua categoria e atribuir seu tempo, você vai levar em consideração as suas características. Então, isso precisa ser reflexível, isso precisa ter um controle, mas isso precisa, acima de tudo, respeitar a sua pessoa. Construir o tempo, ser fiel. Você não precisa. Então, assim, do tempo do trabalho, eu tenho que incluir, eu posso incluir algum horário para o TCC, ou eu trabalho 8 horas já, né? Então, as minhas tarefas domésticas, o que é da minha atribuição, como é que eu organizo para diminuir esse tempo que eu gasto nas tarefas domésticas. A questão do sono. Algumas pessoas precisam dormir 8 horas. Então, aquelas pessoas que precisam dormir 8 horas, precisam respeitar o seu horário. Mas, se em algum momento você precisa fazer alguns ajustes, você precisa se observar, né? Qual é o horário que você dorme bem. E a poucas horas que você dormir, procurar dormir com qualidade, fazendo a higienização do sono. Na hora que você está para dormir, que você saiu daquele processo de construção de escrita ou de leitura, você não vai para o celular, né? Porque aí você vai atrapalhar esse sono. As atividades de lazer, elas são necessárias. Se você tinha um tempo maior antes do processo de TCC, você só diminui um pouquinho, faz alguns ajustes, mas nunca deixar de realizar atividades de lazer, porque você precisa relaxar. E essas atividades de lazer são coisas que vão lhe dar prazer. Então, eu trouxe esse modelozinho aqui para que cada um possa pensar como é que vai administrar o seu tempo nesse processo. E tudo isso, para fazer, perpassa por dedicar tempo para o trabalho, no caso, o trabalho do TCC, cumprir os prazos acordados o máximo possível para evitar estresse, conhecer a bibliografia geral da área que você vai precisar, né, conceitos chaves, fundamentos chaves, isso não pode deixar de ter. Se você fez um curso legal, quando você pagou, por exemplo, fundamentos
da informação lá no primeiro semestre, se você fez esse conhecimento, você pode resgatar alguma coisa, fazer esse processo de revisão, de reviver a sua memória, né, desses conhecimentos, mas eles são importantes. Também conhecer a bibliografia relacionada ao tema e ao objeto de pesquisa. Então, eu tenho aquela bibliografia que é geral da área, mas eu também preciso de algumas coisas relacionadas ao meu objeto, né? E aí você precisa desenvolver a capacidade de selecionar, discutir e criticar os dados mais importantes. Então, eu fiz uma pesquisa, eu tenho um monte de dados, mas eu vou trabalhar esses dados, né? E vou ver como é que o meu método me diz como é que eu devo trabalhar para estar me organizando com essa questão. E trabalhar no sentido também de conversar com a bibliografia estudada, né? E também ir se preparando para essa capacidade de apresentar os dados coletados, né? Lembra que eu disse para vocês que vocês iriam construir, mas o TCC, como um processo institucional, ele precisa ser passado por uma banca, então é outra característica que você precisa estar dando sinal, até de fazer um processo, se você tem alguma dificuldade de se apresentar em público, já ir trabalhando essas questões também, né? Então, assim, o que a gente pensa, o que se espera com o evento, o que é que vocês estavam esperando, né? Que era compreender, pelo próprio projeto de extensão da professora, compreender o processo de elaboração dos trabalhos de conclusão de curso. Isso a gente já viu desde o primeiro horário, quando falou da quarta-feira passada, né? Quando a professora Ana falou sobre a questão da saúde mental, né? Os meninos falaram de algumas estratégias, né? De algumas ferramentas, que contribuem para você superar os desafios. Os desafios estão postos, mas eles precisam ser superados. Então, eu vou para tocar, mas eu vou apresentar para vocês essa música, O Tempo, né? Da Banda Bonita. É uma música que ela faz essa questão. A vida o tempo não para. É o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Mas se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olharia o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada, inútil, das horas. Tempo, posso te pedir um segundo? Fique um pouco mais. Sei, não sou tão paciente contigo. E fique um pouco mais. Que enquanto esqueço lá fora, passar por dentro outra hora, reconstituo o que se desfaz. Passe devagar pra mim, devagar por mim. Tempo, eu te confesso, sempre o quanto mais te quero, és tão cruel. Quando o mundo se esquece de nós e a gente fica um pouco aflito, sem ver sal, sem ver céu, sem ventar a deriva num mar de papel.
Então, é o tempo que foi cruel, que é cruel, né? Ou foi a gente que não administrou as nossas ações para cumpri-las dentro do tempo, ou foi alguns perrengues da vida que foram cruéis com a gente, porque também tem, né? Então, a gente precisa estar se vendo nesse processo, né? E a gente diz assim, se não podemos eliminar todo o sofrimento, podemos eliminar alguns e aliviar alguns outros. É algo que vale a pena tentar e continuar sempre tentando. Balmo 2017. E aí a gente abre para a pergunta e espero que tenha trazido algumas contribuições para esse momento para todos. Muito obrigada, Thelma, né? Eu fico muito feliz, né, com essa tarde de hoje, com esse segundo encontro. Para mim, pessoalmente, né, foi bastante inspirador, foi bastante esclarecedor para várias questões, não é? A maioria dos aqui presentes são alunos da graduação, da pós-graduação. Eu já falo enquanto professora, enquanto orientadora, que já passei por esses momentos, obviamente, né, de elaborar TCC, dissertação, tese, né, relatório de pós-doc, enfim. Eu conheço esses desafios pelos dois lados, né, como quem está vivendo e como quem está orientando, quem está passando no processo. Mas dizer, assim, da riqueza que foram as duas apresentações, né, os três palestrantes que nos brindaram com a sua, com seu conhecimento, com a sua sensibilidade, com a sua experiência hoje, né, justamente nessa perspectiva da gente conseguir criar esse espaço onde a gente possa falar das nossas questões, onde a gente possa compartilhar as nossas dificuldades, as nossas angústias, e onde também a gente possa se ajudar, né? Eu acho que nós, aqui da UFRN, temos o privilégio de estarmos numa instituição que demonstra sempre muita sensibilidade, que vem procurando desenvolver estratégias de diferentes matizes, não é? Para apoiar os estudantes da graduação e da pós nas suas dificuldades acadêmicas, não é? E na semana passada, nós tivemos aqui a fala da professora Ana Karenina, do Departamento de Psicologia, né, que falou também lá do CEPA, que é uma estrutura que o UFRN oferece para dar esse apoio. Hoje temos a honra de termos aqui o Hélio e a Maria Isabel falando do PHE, que é uma outra proposta, mas também de dar apoio, de considerar os estudantes da graduação e da pós na sua plenitude, entendendo que antes de ser concluinte, antes de ser graduando, mestrando, doutorando, somos pessoas, temos nossas emoções, nossas dificuldades, e também a Thelma, né, que é de outra estrutura que está à disposição de todos, que é o NADIS CSA, que também oferece um apoio, um auxílio muito importante para todos. Então, hashtag fica a dica, acesse também esses grupos, esses projetos, essas ações, né, para que vocês tenham apoio. Assim, destacar que de tudo que se falou aqui, eu acho que nas duas intervenções fica muito claro uma coisa, né, que às vezes quando a gente está no olho do furacão, fazendo TCC, fazendo a dissertação, fazendo a tese, a gente esquece. Mas a gente precisa ter sempre em mente que a vida é mais, né, que o TCC deve vir para somar, para enriquecer a nossa vida, né, que ele não se sobrepõe à nossa vida é mais, não é? Então, a nossa saúde é mais, né? O nosso equilíbrio emocional, mental é mais, não é? As nossas relações são mais, e então o nosso projeto de concluir uma graduação, mestrado, doutorado, devem somar a nossa vida, e não se colocar acima da nossa vida, acima de nós mesmos, acima da nossa saúde. Precisamos cada vez mais prezarmos, né, pela nossa qualidade de vida, pelo nosso bem-estar, e incorporarmos, né, de maneira sustentável esse nosso projeto de defender um TCC, uma dissertação e uma tese. Então, assim, enfim, fiz vários apontamentos das falas de Isabel, super importante, também da fala do Hélio, muitas dicas interessantes, né, e da Thelma, mas, assim, gostaria de saber se vocês, antes, gostaria de passar aqui, compartilhar com vocês a lista de frequência, né, pedir que todos assinem a lista, vou colocar aqui no chat,
E quero saber, né, tem vários comentários aqui elogiosos, né, em relação a tudo que foi falado, mas gostaria de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, né, dentro do que foi falado, ou alguma questão que vocês consideram que não foi tão explorada, mas que vocês acham que tem relação com a gestão do tempo, com a vida acadêmica, enfim. Então, quem quiser fazer aqui uma pergunta, pode abrir o microfone, pode abrir aí a sua câmera e fazer sua pergunta, né? Ou então, também, se quiser colocar no chat, pode também colocar no chat. Eu disponibilizei aqui no chat o link para assinar a lista de frequência, e vou só ler aqui alguns dos comentários, enquanto vocês se animam a fazer perguntas, né? Então, tem muitos comentários, né? Então, a Amanda colocou aqui, várias pessoas comentaram, né, que fez muito sentido a fala do Hélio, né, que precisamos, a Mayara colocou que precisamos nos colocar em primeiro lugar, né? A Amanda também, né, que precisamos entender as próprias necessidades, é super importante nesse processo de gestão do tempo, as pessoas dizendo que estão entendendo, que fez sentido, né? Enfim, né? Então, vários comentários nesse sentido. Aí, algumas pessoas pedem também se vai ser disponibilizadas apresentações. Então, se vocês tiverem disponibilidade de socializar com os participantes, vocês podem enviar para mim e depois eu envio para todos pelo SIGA, tá certo? Para todos os inscritos. Várias pessoas dizendo que foi maravilhoso, sensacional, gratidão, muito bom, enfim. E aí, Thalita, não é? Thalita quer falar, fique à vontade, Thalita. Pode abrir aí o seu microfone e, se você quiser, também sua câmera e fazer sua pergunta. Boa tarde a todos. Professora, na verdade, a minha pergunta não é muito voltada para o tema de hoje, esse aqui é o nosso segundo encontro. Eu participei também do encontro passado, que foi sobre, né, a psicologia, a saúde mental, né, da professora, e, infelizmente, eu não tive como assinar a ficha de frequência. Eu gostaria de saber se tem como disponibilizar novamente, porque eu estava abrindo o navegador, só dava erro, e eu não consegui de jeito nenhum assinar minha frequência. Eu gostaria de saber se tinha como a senhora disponibilizar novamente. André, você está mutada. Você está mutada. Verdade. Todo evento online tem que ter esse momento em que alguém fala com o microfone fechado. Eu quero saber se a frequência que eu coloquei hoje, se vocês estão conseguindo assinar. Aqui tá normal para mim. Pronto, beleza. Então, é o seguinte, em relação à semana passada, eu posso ver, porque o Google, o Meet, quando ele envia para mim a gravação, ele envia a presença, quem esteve presente. Então, eu posso conferir e atribuir a frequência dessa forma. Lembrando que esse evento ele é composto por 3 encontros. Teve o primeiro quarta-feira passada, esse é o segundo. Temos mais um na próxima quarta-feira, em que teremos relatos de experiências, né? De quem acabou de concluir a graduação, de quem acabou de terminar o mestrado, de quem está no doutorado, para que a gente tenha também esse relato de quem está passando pelo processo, né? Então, como não temos aqui mais perguntas, né? Eu já li assim, um pouco dos comentários. A Cláudia colocou aqui, obrigado pelo compartilhamento dos conhecimentos. Patrícia também fez um comentário, gratidão. Foi um momento muito bom, enfim. Queria, então, devolver a palavra, né, para a Maria Isabel, depois para o Hélio, depois para a Thelma, para que faça, então, os complementos que julgarem necessários. Elizabeth, você abriu a sua câmera, você quer fazer uma pergunta? Quer? Pois, desculpa, pode falar, querida. Então, eu falo de um lugar que eu estou retornando à UFRN, fiz graduação, especialização e mestrado. Meu mestrado foi em 2003. E acredito que muitos desses aqui, Maria, o Hélio, acho que nem tinha nascido.
E aí eu fico muito feliz, porque eu estou voltando, quando eu digo que eu estou voltando há 22 anos depois, nós estamos em outro momento, A minha dissertação de mestrado era colocada lá, não tinha essa tecnologia, era lá na biblioteca, coisa e tal. Então, tem sido um prazer e, ao mesmo tempo, um sofrimento, né? Que uma pessoa com 60 anos, mas eu sempre achei que havia uma lacuna e que um dia eu ia voltar. Eu queria voltar, gosto da universidade, gosto desse campo, gosto da escrita, gosto de teorizar e gosto de estar envolvida na academia. Acho que é um lugar também. E aí, outra coisa esse momento, a fala de cada um, né, dos palestrantes, de Thelma, da Maria e do Hélio, foi muito reconfortante, estimulador, e o que mais me chamou a atenção foi quando, eu acho que era o pensamento dos três, de dizer o quanto se faz necessário que outra pessoa leia seu trabalho antes de levar para o orientador, para a orientadora. Para mim, é porque a gente escreve, não sabe se está dentro do que da caixinha do modelo acadêmico. Não sei se é isso, se vocês estão me entendendo, né? Porque eu acho que cada disciplina, cada curso deve ter assim uma forma de como escrever. E eu venho da graduação, de uma especialização e mestrado de outra disciplina, de outro curso. Ainda tenho esse desafio, mas para o que eu estou tentando fazer do meu projeto, né, de doutorado, tema, coisa e tal, eu achava inicialmente que era um prazer escrever, e hoje eu estou achando que não é tanto prazeroso assim, não. Mas quero superar essa fase e começar a ter prazer eu já estou voltando porque eu quero fazer isso, eu fico lá atrás, é uma continuidade, eu quero contribuir para os que estão dentro e os que estão fora, porque a gente, quando fala muito de pessoas que estão fora da universidade, que é o nosso público-alvo, que é os nossos interlocutores, e também de uma forma que eles também se apropriem do que a gente está escrevendo, né? Porque é resultado dessa interação. Era isso, gente, eu queria dar muito parabéns para vocês três, tá bom? E para a professora Andréa, que, né, tem feito esse esforço. Eu estou aqui sentida porque não assisti o primeiro debate, mas no terceiro estarei aqui. Pronto, Muito bem, Elizabeth, obrigada. E dizer que depois, né, as gravações, elas vão ser compartilhadas no canal do YouTube do PPGIC, tá? Quando estiver disponível, todos os inscritos serão notificados para que, caso tenham perdido parcial ou totalmente alguma das apresentações, que possam assistir. Convido também a que vocês assistam a primeira edição, que já está lá no canal do PPGIC, e tem as palestras que foram feitas no semestre passado desse mesmo evento. Então, Maria Isabel, por ordem de apresentação, passo a palavra para que você faça suas considerações finais. Bom, acho que eu queria agradecer, né, a professora pelo convite novamente. Queria agradecer vocês por terem nos ouvido. Como o Hélio falou, foi um desafio para a gente do PHE fazer essa palestra em um tempo menor, né, de 40 minutos, porque geralmente a gente leva 1h30 para falar. E gestão de tempo, ela não envolve... A gente sempre pensa na gestão de tempo, né, muitas vezes como uma coisa de implementar um hábito, um método na nossa vida. Mas o método, ele não resolve a nossa vida, ele é a expressão de um sentir, de um movimento que ele é próprio nosso. O Hélio trouxe muito bem, e a Thelma também, né, nas suas falas, a questão do sentir, das relações pessoais, de que nos colocar em primeiro lugar é essencial, né, nessa administração das nossas atividades. E realmente é, porque muitas vezes a gente é tão convocado pelo mundo a cumprir tantas obrigações de maneiras emergenciais que nós não conseguimos parar e pensar na nossa própria saúde, no nosso próprio modo de ser, no nosso próprio tempo e ritmo cotidiano. O nosso ritmo, ele muitas vezes vai se apresentar de uma maneira que ele é diferente da forma como o mundo nos convoca a se colocar.
que é um mundo que vai nos colocando, né, muitos... André, seu microfone tá um pouquinho de interferência. Obrigada. Que é um mundo que vai nos colocando, né, muitas existências, muitas cobranças. Então, sempre que pensarem na gestão de tempo, eu espero que tenha ficado novamente claro para vocês nessa palestra que o cuidado de si, ele é um momento importante, ele é um momento essencial. A gente refletir o que é que a gente está esperando no nosso caminho e não só fazer aquilo que estamos sendo convocados. Porque a reflexão é o que vai fazer com que a gente saiba priorizar. E priorizar não só aquela atividade que vai trazer um impacto que a gente considera importante, relevante na nossa vida, mas, acima de tudo, nos priorizar também enquanto indivíduos que têm várias esferas na vida, né, familiar, espiritual, financeira e acadêmica, para que a gente possa cumprir as nossas atividades de uma maneira saudável. Enfim, é isso. Espero que tenha feito sentido e obrigada novamente. Muito obrigada, Isabel. Obrigada mesmo. Hélio, por favor. Gente, inicialmente agradecer, né? É um privilégio estar aqui com vocês. E como a Maria Isabel mesmo colocou, tem coisas que nos convocam, né? Que nos chamam. E uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, que eu acho que faz muito sentido, até pela fala que a Elizabeth trouxe, né? Eu já tenho 60 anos, já passei pela universidade, voltei, estou tendo que readaptar minha escrita, meu estudo, mas isso acontece também com pessoas que são também mais novas, né? Porque a idade também está na cabeça. E aí é importante pensar da seguinte questão: eu preciso muitas vezes fazer as pazes com os estudos, fazer as pazes com a leitura, fazer as pazes com a escrita, fazer as pazes com estudar, né? Nós que estamos nessa vida acadêmica, né, que estamos imersos na universidade, eu posso falar muito disso por causa que eu vim de um IF, né, que trabalhava a BNT, a escrita, e aí entrei na graduação em administração, que era Vancouver na época, e quando entrei para a psicologia é APA, né, são métodos de escrita totalmente diferentes, e eu tive que me readaptando, e tinha vezes que eu não queria estudar, eu estava cansada de estudar, porque eu passei minha vida toda estudando, e eu tive que fazer as pazes com o meu estudo. Então, isso acontece, às vezes, em diversas fases da nossa vida, a gente tem que fazer as pazes. Da mesma forma que, às vezes, a gente tem que fazer as pazes conosco, né? O estudo não é diferente, a leitura não é diferente, a escrita não é diferente, a gente tem que fazer as pazes com estudar, com voltar a ler artigos novamente. E tem dias que eu estou em pesquisa muito em revisão bibliográfica, né? E aí, esses dias, meu professor deu uma revisão de 4.000 artigos para revisar, de um tema muito corriqueiro. Eu disse, gente, espera aí, tenho que saber por que isso me afetou ao ponto de me deixar chateado, porque são 4.000 artigos. E aí, eu repensei a minha forma de lidar com aquela situação, né? E aí, algo que é muito importante pensar, além de fazer as pazes, né, com o estudar, com o aprender também, é pensar como é que eu posso fazer isso de uma maneira leve, de uma maneira que isso não me atravesse, não me afete. Por exemplo, eu estava tendo problemas corriqueiros com a leitura, assim, de livros que eu queria ler, mas eu não tinha motivação. E aí eu comecei a pensar, o que é que a internet me dá de ferramenta, de recurso? Ou o que é que eu posso fazer para que isso melhore? E aí eu encontrei na internet vários grupos de estudo de livros que eu queria ler. E o que é que eu fiz? Eu criei um grupo de estudos na minha graduação, né, no meu curso, grupo de estudos Teoria Cognitiva Comportamental, para a gente ler toda semana um capítulo, né, e comentar e debater o capítulo. E aquilo me ajudou muito a fazer as pazes com a leitura novamente.
hoje eu faço muito isso de entrar no grupo de estudo para ler. O que é que eu quero ler? O que é que eu gostaria de ler? Eu vou entrar no grupo de estudo do livro tal. Por exemplo, eu entrei num grupo de estudo agora de um livro que eu queria muito ler, que era... esqueci o nome agora, porque, enfim, nervosismo. Mas aí é importante também até com a escrita. Se, por exemplo, eu estou tendo dificuldade com a escrita acadêmica, isso não me impede de escrever uma poesia, de escrever algo mais simples, mais singelo, e ir fazendo as pazes novamente com a escrita. No fim é isso, né, gente? A nossa vida é dotada de muitas mudanças. Uma coisa que minha mãe sempre fala, que eu queria deixar aqui para vocês, né? Porque minha mãe falou e eu trago isso para a minha vida, que é tempo de preparação nunca é tempo perdido. O tempo que a gente se prepara para algo não é tempo perdido, que a gente se preparou para aquilo, né? Se eu dediquei tempo a uma leitura, a uma escrita, é claro que eu vou colher um bom fruto daquilo mais à frente. No mais é isso, gente. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Hélio. E agora, para fazer suas considerações finais, passo a palavra para a Thelma. Lembrando que temos poucos minutos. Já precisaremos encerrar. Dá vontade de a gente ficar mais, né, e conversar com mais vagar. Mas, enfim, os outros compromissos acadêmicos nos chamam. Com você, Thelma. Obrigada, professora, obrigada a todos, aos meninos, né, a Isabel e a Hélio, por compartilhar esses momentos. É bom a gente trocar, ver o outro lado, como as coisas funcionam também, né, e dizer para aqueles alunos que, além desse momento coletivo, o NADIS escuta nesse processo. Então, a maior chamada do NADIS é o acolhimento. Como eu digo para vocês, acolham também a leitura, né? Porque quando você acolhe a leitura, ela passa a ser uma coisa mais leve na vida de vocês. Então, escrever é um processo, mas esse processo ele é uma construção. Mas se você acolhe esse objeto de pesquisa, né, se você tem um compromisso com essa sociedade, né, com esse objeto, com a interação desse convívio, você vai encontrando meios. E concordo com ele no sentido de compartilhar as leituras. E quem está na pós-graduação pode compartilhar com os próprios colegas de sala, que todos vão ler a maioria dos mesmos livros, né? E aí, é isso. E da graduação também. Tira um momento lá nas rosquinhas da pracinha e faz uma leitura coletiva. É isso, troca e é todo mundo aprendendo junto. É isso aí, professora. Obrigada a todos. Bom, muito obrigada a todos e todas. Muito obrigada realmente a Thelma, a Hélio e a Isabel, né, por estarem aqui compartilhando seus conhecimentos. Obrigada a cada um de vocês pela presença. Quarta-feira espero vocês aqui novamente para o terceiro e último encontro, né, e dizer que é isso. O objetivo desse evento eu acho que está sendo alcançado, não é? No sentido de criar esse espaço para que a gente possa dialogar, para que a gente possa também se acolher e se apoiar, né? E para que essa nossa trajetória acadêmica seja mais leve, né? Seja exitosa e seja, acima de tudo, um passo que enriquece a nossa vida. É isso que a gente busca, né? Então, obrigada a todos e todas. Eu vou, então, encerrar a gravação, tá certo? Em breve, disponibilizaremos no canal do YouTube do PPGIC.